Diarista humilde é exposta e humilhada ao tentar salvar um senhor no shopping. Sem clientes e com a mãe doente, aceita trabalhar na mansão dele, onde a nora cruel planeja sua destruição. Inscreva-se no canal e deixe um valeu se gostar dessa história. O shopping Alameda brilhava com suas luzes de fim de tarde quando Luzia atravessava o corredor principal apressada. Estava atrasada para uma entrevista importante, a terceira da semana. Com seu uniforme impecavelmente passado e o currículo na bolsa surrada, ela mantinha os olhos fixos no relógio. Foi então que ouviu um barulho de queda e gemidos abafados. Virando-se, viu um senhor de cabelos grisalhos e terno caro caído entre as mesas da praça de alimentação. As pessoas ao redor apenas olhavam sem reação. "Alguém ajuda ele!" gritou Luzia, correndo na direção do homem. Ajoelhou-se rapidamente, notando o rosto pálido e a respiração irregular do senhor. Seus olhos semicerrados pareciam distantes, enquanto uma das mãos apertava o peito com força. "Senhor, o senhor está me ouvindo?" perguntou, verificando seu pulso. Rápido e fraco. Sem pensar duas vezes, Luzia rasgou a manga de seu único uniforme para improvisar um apoio para a cabeça do homem. Lembrou-se do curso de primeiros socorros que tinha feito no posto de saúde do bairro. "Por favor, alguém chame uma ambulância", gritou novamente, posicionando o homem de lado. Foi quando notou o grupo de jovens se aproximando, celulares em punho. Em vez de ajudar, começaram a filmar a cena. "Olha lá a empregada atacando o velho", riu um rapaz de bermuda cara. "Vai ver, tá querendo roubar a carteira dele", comentou uma garota entre risadas. Luzia ignorou os comentários, concentrada em monitorar a respiração do senhor. Mesmo assim, sentiu o calor das lágrimas querendo brotar. "Alguém já chamou o socorro?" insistiu. "Relaxa, tia, o velho só tá bêbado", zombou o outro jovem aproximando a câmera. O homem começou a recuperar a consciência, olhando confuso para Luzia. Nesse momento, um dos jovens derrubou propositalmente um copo de refrigerante sobre ela. "Ops, foi mal!" gargalhou. A cena era grotesca. Luzia ensopada, ajoelhada no chão, tentando ajudar um estranho, enquanto um círculo de curiosos e zombadores se formava. Um segurança finalmente apareceu. "O que está acontecendo aqui?" "Essa mulher atacou meu sogro!" gritou uma senhora elegante, abrindo caminho entre os curiosos. "Tirem ela de perto dele." "Não, eu só estava..." O segurança agarrou o braço de Luzia, afastando-a bruscamente. "Então ela rasgou a roupa e avançou nele. Tá tudo filmado!" gritou o rapaz, erguendo o celular. "Mas eu estava tentando ajudar. Ele estava tendo um..." "Eu apenas tropecei, nada mais", interrompeu o senhor, já de pé, com auxílio da mulher elegante. Olhou para Luzia com uma mistura de confusão e vergonha. Não precisava de todo esse espetáculo. "Ela quase arrancou a camisa dele", continuou a senhora, enquanto mais pessoas filmavam. Luzia, paralisada, olhou para o relógio. 15 minutos atrasada para a entrevista. Seu uniforme rasgado e manchado, as risadas ecoando, os flashes dos celulares, o título que alguém já anunciava em voz alta enquanto digitava: "Empregada louca ataca velho rico no shopping Alameda." Isso vai bombar. Na pequena casa de 2 cômodos na periferia, Dona Glória aguardava a filha com os olhos fixos na porta. A televisão antiga mostrava uma novela que ela mal acompanhava. O oxigênio sibilava pelo tubo conectado às suas narinas. "Mãe, cheguei", anunciou Luzia, entrando cabisbaixa. "Nossa, menina, o que aconteceu com você?" Luzia não respondeu de imediato. Foi até a geladeira quase vazia, pegou um copo d'água e sentou-se na beirada da cama da mãe. "Perdi a entrevista e acho que também minha dignidade." Em meio a lágrimas, contou o ocorrido no shopping. Dona Glória segurou sua mão com força, apesar dos dedos trêmulos pela doença.
Você fez o certo, filha. Sempre te ensinei a ajudar os outros. Mas agora todo mundo vai achar que eu sou louca. E o pior, não consigo outro emprego fixo. Tô perdida. A imagem de Carlos, seu ex-noivo, invadiu sua mente. Há 3 meses, quando a doença da mãe piorou, ele simplesmente foi embora. Não dá para casar com quem não tem futuro, Luzia. Você é uma boa moça, mas muito simplória. Nunca vai sair dessa vida. Seu celular tocou, interrompendo os pensamentos. Era a Dona Márcia, uma das casas onde fazia faxina às quartas. Alô, Dona Márcia! Luzia, acabei de ver um vídeo seu atacando um senhor no shopping. O que deu em você, menina? Assim não dá para te manter aqui em casa. Tenho joias, objetos de valor. Mas, Dona Márcia, não foi assim que aconteceu. Não quero explicações. Procure outro lugar para trabalhar. Luzia mal desligou e o telefone tocou novamente. Era sua outra patroa, com o mesmo recado. Em menos de 5 minutos, perdeu 2 dias de trabalho na semana. Sentou-se na única cadeira da casa, desolada. Na cômoda ao lado da cama da mãe, os remédios caros para o enfisema pulmonar estavam acabando. A própria bombinha estava com a validade no limite. Não sei o que vou fazer, mãe. O celular vibrou com uma notificação. Uma das vizinhas havia compartilhado o vídeo com a legenda: "Não é a Luzia da Dona Glória." Os comentários já se multiplicavam. Sempre achei essa moça estranha. Deve ter problema na cabeça. Nunca pedi para ela fazer faxina aqui e não vou pedir depois dessa. Luzia bloqueou a tela rapidamente, evitando que a mãe visse. O celular tocou mais uma vez. Número desconhecido. Atendeu com relutância. Alô? É da casa da senhorita Luzia Silva? Perguntou uma voz feminina, formal. É ela mesma. Aqui é da Mansão Mendonça. Estamos precisando de uma funcionária com urgência para serviços gerais. Seu nome foi indicado pela agência. Luzia hesitou. Alguma entrevista de que se candidatara antes de todo esse pesadelo? Poderia comparecer amanhã para uma entrevista? O endereço é Alameda das Palmeiras, 1750, Condomínio Alto das Paineiras. Posso sim, respondeu sem muita esperança. Mal desligou, seu celular mostrou mais uma notificação. O vídeo já tinha mais de 5.000 visualizações. A vida que levou anos construindo desmoronava em questão de horas. O ônibus balançava pelas ruas da cidade, enquanto Luzia tentava fixar o olhar na paisagem que passava. Não dormira a noite toda. Mesmo nas ruas, sentia os olhares das pessoas, como se todos já tivessem visto o vídeo. Apertou o medalhão dourado que carregava escondido sob a blusa. Era a única lembrança de sua avó, Dona Júlia. Na superfície envelhecida pelo tempo, 2 iniciais entrelaçadas. JM. A avó tinha sido governanta em casas de família ricas durante toda a vida. Trabalho honesto é dignidade, sempre dizia. Foi ela quem incentivou Luzia a estudar enfermagem, curso que abandonou no 2º ano quando a doença da mãe piorou. O celular vibrou novamente. Mais uma notificação do vídeo, que agora tinha mais de 20.000 visualizações. Luzia sentiu o estômago revirar. Sem forças, clicou para assistir. A cena era ainda pior do que lembrava. A gravação começava justamente quando ela rasgava a manga do uniforme, parecendo realmente atacar o senhor. Os comentários zombavam. Só faltou arrancar a dentadura do velho. É por isso que não deixo empregada sozinha em casa. Ela é doida para conseguir uma indenização do coroa. Luzia bloqueou o celular rapidamente. O ônibus seguia para a zona nobre da cidade. Olhou para suas mãos calejadas, com cutículas ressecadas e pele marcada por produtos de limpeza. Na bolsa surrada, carregava os documentos e o único certificado que tinha, o curso básico de primeiros socorros que fizera no posto de saúde. Foi quando o celular tocou de novo, mostrando o nome de Dona Teresa, sua última cliente fixa.
Oi, dona Teresa. Luzia, não vai dar mais para você vir aqui em casa? Viu o vídeo? Que atitude feia. A gente nunca sabe quem está colocando dentro de casa, não é mesmo? Por favor, dona Teresa, não é o que parece. Já decidi. Passei na agência e já tem outra moça começando na segunda. Aquela era sua última fonte de renda fixa. Desligou sem forças para argumentar. Olhou novamente para o medalhão da avó. Como ela reagiria a tudo isso? As lágrimas escorriam silenciosas enquanto o ônibus chegava ao bairro mais rico da cidade. Do lado de fora da janela, mansões enormes se erguiam atrás de muros altos. Sua avó tinha um segredo. Nos últimos anos de vida, raramente falava sobre o passado. Apenas dizia que Luzia merecia uma vida melhor e que, um dia, tudo seria diferente. O medalhão, entregue em seu leito de morte, veio com as palavras: "Se um dia precisar, isso pode abrir portas." Luzia sempre achou que era apenas o delírio de uma senhora idosa. Mas agora, desesperada, agarrava-se a qualquer esperança. O ônibus parou próximo ao condomínio. Ao descer, Luzia arrumou o cabelo e a roupa simples, mas limpa. Duas adolescentes passaram por ela, olhando para o celular e depois para seu rosto, rindo baixinho. Será que a reconheceram do vídeo? Com o coração apertado, chegou até o portão do condomínio mais luxuoso da cidade. Mostrou o documento ao segurança, que checou seu nome numa lista. "Mansão Mendonça, certo?" perguntou ele com um olhar duvidoso. "Sim, tem uma entrevista para a vaga de serviços gerais." Ele indicou o caminho e Luzia atravessou os jardins impecáveis, sentindo-se completamente fora de lugar. Chegando à mansão, uma mulher de meia-idade, uniformizada e de postura rígida, abriu a porta. "Você deve ser Luzia. Entre. A família está à sua espera." A mansão era imponente, com seu piso de mármore e escadarias curvas. Luzia sentiu-se pequena sob o lustre de cristal que iluminava o hall de entrada. "Por aqui", indicou a mulher de uniforme. "Sou Matilde, a governanta. Trabalho para os Mendonça há mais de 30 anos." Luzia seguiu-a em silêncio, observando os quadros nas paredes. Retratos de família em molduras douradas, paisagens em óleo sobre tela, fotografias em preto e branco de pessoas elegantes. "O Sr. Arnaldo está na biblioteca", continuou Matilde, com um tom que deixava claro a hierarquia entre elas. "Ele faz questão de entrevistar pessoalmente todos os funcionários." Ao virarem um corredor, Luzia parou abruptamente. Na parede, um retrato antigo chamou sua atenção. Uma mulher jovem, talvez dos anos 60, com traços incrivelmente parecidos com os de sua avó. "Algum problema?" perguntou Matilde, percebendo a hesitação. "Não, nada." Luzia desviou o olhar confusa. A governanta abriu uma porta de madeira entalhada. Dentro da biblioteca, com estantes do chão ao teto, um homem de cabelos grisalhos estava sentado em uma poltrona de couro, folheando um livro. "Com licença, Sr. Arnaldo." A candidata chegou. Luzia sentiu o chão sumir sob seus pés. Era ele, o mesmo senhor que tinha socorrido no shopping. Arnaldo ergueu os olhos, estudando-a por alguns segundos. Não havia reconhecimento imediato em seu olhar, apenas uma curiosidade educada. "Sente-se, por favor", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Luzia obedeceu, coração disparado. O que deveria fazer? Dizer que era ela no vídeo? Fingir que nada aconteceu? Antes que pudesse decidir, a porta se abriu novamente. "Papai, precisamos conversar sobre a exposição de..." Um homem jovem, com uma câmera fotográfica pendurada no pescoço, parou ao vê-la. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento imediato. "Ricardo, estou em uma entrevista agora", respondeu Arnaldo calmamente. O rapaz não respondeu,
ainda encarando Luzia. Ela baixou o olhar, sentindo o rosto queimar de vergonha. Voltarei mais tarde, disse ele finalmente, saindo e fechando a porta atrás de si. Meu filho caçula, Ricardo, explicou Arnaldo. Ele deveria estar administrando nossos negócios, mas prefere se dedicar à fotografia. Uma outra porta lateral se abriu e uma mulher elegante entrou, usando um vestido caro e joias discretas, mas visivelmente caras. Arnaldo, preciso da sua assinatura para... Ela também parou ao ver Luzia, mas sua reação foi diferente. Um sorriso estranho se formou em seus lábios. Débora, esta é Luzia, candidata à vaga de serviços gerais, disse Arnaldo. Luzia, minha nora Débora, esposa do meu filho mais velho, Eduardo. Encantada, respondeu Débora com um tom que sugeria exatamente o oposto. Seus olhos analisaram Luzia de cima a baixo, detendo-se em suas mãos maltratadas. Depois, voltou-se para Arnaldo. Querido, tem certeza que quer entrevistar pessoalmente? Matilde poderia fazer isso. Estou perfeitamente capaz, respondeu ele com firmeza. E gosto de conhecer quem trabalha em minha casa. Débora lançou um último olhar para Luzia antes de sair. Um olhar que dizia claramente que a reconhecera do vídeo. Sozinha novamente com Arnaldo, Luzia respirou fundo. Ele folheou seu currículo simples. Não temos muitas informações sobre você aqui, comentou. Mas algo me diz que é uma pessoa de confiança. Há algo familiar em você. Seu olhar vagou para o pescoço de Luzia, onde a corrente fina do medalhão era parcialmente visível. O que é isso que você usa? Perguntou, franzindo o senho. Instintivamente, Luzia tocou o medalhão escondido sob a blusa. É apenas uma lembrança de minha avó. Arnaldo continuou olhando-a com intensidade, como se tentasse decifrar um enigma. Bem, preciso de alguém que comece imediatamente. A vaga inclui quarto e alimentação, já que precisamos de alguém em tempo integral. Eu posso começar quando o senhor quiser, respondeu Luzia, pensando na mãe. Teria que providenciar alguém para cuidar dela durante o dia. Há algo em seus olhos. Murmurou Arnaldo mais para si mesmo. Honestidade. Algo raro nos dias de hoje. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Débora entrou, seguida por Ricardo. Ambos pareciam ter conversado. Sogro! Não acredita quem está na nossa casa. Débora sorriu falsamente. Esta é a moça do vídeo. Aquela que atacou o senhor no shopping ontem. Arnaldo olhou confuso para Luzia, que sentiu o rosto queimar de vergonha novamente. Do que está falando, Débora? Ricardo deu um passo à frente, seu olhar intenso sobre Luzia. Ela é a empregada louca do vídeo que está circulando, disse ele, tirando o celular do bolso. A que tentou te ajudar quando você passou mal no shopping. O primeiro dia de Luzia na mansão Mendonça começou antes do sol nascer. Mesmo após o constrangimento da entrevista, Arnaldo decidiu contratá-la, para a surpresa de todos. Quero dar uma chance a essa moça, foi o que ele disse apesar dos protestos de Débora. Luzia havia ligado para a dona Neuza, a vizinha que sempre ajudava quando precisava, pedindo que ficasse com sua mãe durante o dia. O salário da mansão permitiria pagar pelos cuidados e pelos remédios. Às 5 da manhã, Matilde bateu à porta do pequeno quarto de serviço. O café da família é servido às 7 em ponto. Até lá, quero os corredores encerados e os vasos limpos. Luzia assentiu, vestindo rapidamente o uniforme fornecido pela casa. A saia cinza e a blusa branca eram de tecido bom, muito diferente de seu antigo uniforme rasgado. Terminou de encerar o corredor principal exatamente às 6h45. Suas costas doíam, mas o piso brilhava impecavelmente. Foi quando ouviu passos e viu Matilde se aproximando com um balde de água suja. Você esqueceu de limpar as escadas dos fundos, disse a governanta, derramando propositalmente a água no piso recém-encerado.
Comece tudo de novo e seja mais cuidadosa. Luzia mordia os lábios para não chorar enquanto recomeçava o trabalho. No corredor que levava à cozinha, duas outras empregadas sussurravam e riam, olhando para ela. Essa é a louca do shopping, disse uma delas, sem se preocupar em abaixar a voz. Atacou o seu Arnaldo e agora está trabalhando aqui. Vai entender. Na hora do almoço, Luzia foi até a cozinha para sua refeição. Estava faminta. Quando sentou à mesa dos funcionários, Débora apareceu na porta. Matilde, preciso que você veja isso. Tragam o tablet para a sala de TV. Quero mostrar algo a todos. Na sala de TV, Débora conectou o tablet à televisão grande. Na tela, o vídeo de Luzia no shopping apareceu, agora com mais de 100.000 visualizações. Quero que todos saibam quem está trabalhando conosco, anunciou Débora com um sorriso malicioso. Precisamos ficar atentos. Os funcionários assistiram ao vídeo, alguns rindo, outros constrangidos. Luzia manteve o olhar baixo, as mãos tremendo. Ela pode ser perigosa, completou Débora. Se virem qualquer comportamento estranho, me avisem imediatamente. Após o jantar, quando todos já haviam se recolhido, Luzia aproveitou para limpar a biblioteca. Era o único momento em que podia ficar sozinha, sem olhares acusadores. Entre as prateleiras de livros antigos, notou um álbum de fotografias sobre uma mesinha. Curiosa, abriu-o com cuidado. As primeiras páginas mostravam a mansão sendo construída, depois a família em diferentes momentos. Foi quando chegou a uma foto que a fez parar de respirar. Sua avó, jovem, usando o mesmo medalhão que agora estava em seu pescoço. Na legenda, apenas Júlia, 1962. O que você está procurando aqui? Luzia fechou o álbum num sobressalto. Ricardo estava parado à porta, observando-a com intensidade. Eu só estava limpando e... Luzia tentou explicar, o coração aos pulos, e decidiu fuçar nas fotos da família. Ricardo aproximou-se, pegando o álbum de suas mãos. Me desculpe, não vai acontecer de novo. Luzia preparou-se para ser denunciada, para perder o emprego que mal começara. Mas, para sua surpresa, Ricardo apenas abriu o álbum na mesma página que ela estivera olhando. Você conhece essa mulher? Perguntou ele, apontando para a foto de Júlia. Não, só achei parecida com alguém. Ricardo a estudou por um momento, como se decidisse se acreditava ou não. Por que não contou ao meu pai que foi você quem tentou ajudá-lo no shopping? Luzia encarou o chão. Preciso deste emprego. Minha mãe está doente e... Bom, ninguém mais me contrataria depois daquele vídeo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Finalmente, Ricardo fechou o álbum. Não vou contar que te encontrei aqui, mas tenha cuidado com Débora. Ela não gosta de surpresas. Nos dias seguintes, Luzia sentia um olhar constante sobre ela. Enquanto limpava as janelas, percebia Ricardo observando-a do jardim. Quando estava na cozinha, ele aparecia com alguma desculpa, e sempre com a câmera pendurada no pescoço. Uma tarde, enquanto estendia lençóis no varal dos fundos, ouviu o clique característico de uma foto sendo tirada. Virou-se bruscamente e viu Ricardo abaixado entre os arbustos, a lente da câmera apontada em sua direção. — O que você está fazendo? Perguntou ela, indignada. Ricardo levantou-se sem parecer constrangido. — Fotografando. — Eu não sou um de seus assuntos. Por favor, pare de me seguir e de tirar fotos minhas sem permissão. Seu rosto não aparece nas fotos, respondeu ele, aproximando-se e mostrando a tela da câmera. Vê, são suas mãos, trabalhando. Luzia olhou para as imagens confusa. De fato, eram closes de suas mãos, segurando um pano de limpeza, arrumando flores num vaso, passando roupa. Por que você faria isso? Estas mãos contam uma história, respondeu ele sério. Mãos que tentaram salvar meu pai.
mesmo sabendo que seriam ridicularizadas por isso. Ela sentiu o rosto queimar. Por favor, não tire mais fotos minhas. Já me expuseram o suficiente. Preciso dessas fotos para provar algo importante, disse Ricardo com um tom misterioso que fez Luzia estremecer. Na manhã seguinte, Luzia encontrou Ricardo na varanda dos fundos, revelando fotografias em um pequeno laboratório improvisado. Seu pai sabe que você montou isso aqui? Perguntou ela, enquanto varria a área. Meu pai acha que a fotografia é um hobby sem futuro, respondeu Ricardo, sem tirar os olhos das fotos submersas no revelador. Quer que eu assuma os negócios da família como meu irmão? E não é o que você quer? Ricardo riu, um riso sem alegria. O que eu quero nunca importou muito nesta casa, disse ele, pendurando uma foto para secar. Era uma imagem de Luzia de costas, olhando pela janela, especialmente para Débora. Luzia franziu o senho, confusa com a menção à nora de Arnaldo. Por que a opinião dela importaria tanto? Ricardo hesitou, como se ponderasse se devia continuar. Débora controla muita coisa aqui. Desde que minha mãe morreu, ela assumiu um papel dominante. Meu irmão viaja o tempo todo a negócios e meu pai está cada vez mais frágil. Por que está me contando isso? Porque acho que você não é quem eles pensam que é. Ele se aproximou, falando mais baixo. Vi como você olhou aquela foto no álbum, como se tivesse reconhecido alguém. Luzia desviou o olhar desconfortável. A mulher da foto parecia minha avó. Júlia! Ricardo pareceu surpreso. Isso explicaria muita coisa. Antes que pudessem continuar, ouviram um carro chegando. Pelo vidro da janela, viram um homem alto e de aparência severa saindo de um carro importado. Eduardo voltou antes do previsto, murmurou Ricardo. O irmão mais velho de Ricardo entrou na casa como uma tempestade. Luzia, que estava servindo o chá da tarde, ouviu a discussão na sala principal. Como você pôde contratá-la? A voz grave de Eduardo ecoava pelos corredores. A louca do shopping está trabalhando na nossa casa? Ela não é louca, filho, respondeu Arnaldo calmamente. Apenas tentou me ajudar. Débora me contou tudo. Ela te atacou, pai. O vídeo está por toda parte. As aparências enganam, Eduardo. Quando Luzia entrou com o chá, Eduardo lançou-lhe um olhar de desprezo. Esta é ela? Perguntou, como se Luzia não estivesse presente. Parece mesmo o tipo que causaria problemas. Eduardo, repreendeu Arnaldo, mas nesse momento levou a mão ao peito e empalideceu. Senhor Arnaldo. Luzia colocou rapidamente a bandeja sobre a mesa e correu para ajudá-lo. Respire fundo. O senhor está sentindo dor no peito? Arnaldo assentiu, ofegante. Deite-o de lado, instruiu Luzia a Ricardo, enquanto afrouxava a gravata do patrão. Eduardo, na primeira gaveta do escritório deve haver um frasco de nitroglicerina. Corra! Os dois irmãos a olharam espantados com seu conhecimento e autoridade súbita. Agora! Gritou ela. Horas depois, com Arnaldo já medicado e descansando em seu quarto, a família se reuniu na sala de estar. Luzia foi chamada para explicar como sabia exatamente o que fazer. Estudei enfermagem por quase 2 anos, explicou ela, sob o olhar desconfiado de Eduardo. E por que uma quase enfermeira está trabalhando como empregada? Questionou ele. Precisei abandonar o curso quando minha mãe ficou doente. Não tinha como pagar os estudos e cuidar dela ao mesmo tempo. Arnaldo, sentado em sua poltrona, parecia pensativo. Você salvou minha vida hoje, Luzia. Obrigado. Foi quando seu olhar se fixou no pescoço dela. O cordão do medalhão tinha escapado da gola do uniforme durante a agitação. Esse medalhão, murmurou Arnaldo, estendendo a mão trêmula. Posso vê-lo? Hesitante, Luzia tirou o cordão e entregou-o a Arnaldo. Ele virou a peça entre os dedos, observando as iniciais gravadas. Onde conseguiu isso? Era da minha avó.
Júlia Silva. O rosto de Arnaldo empalideceu novamente. Júlia, repetiu ele, quase num sussurro. Júlia trabalhou nesta casa há muitos anos. O senhor a conheceu? Perguntou Luzia, surpresa. Um brilho de lágrimas surgiu nos olhos do velho. Muito bem. Eduardo e Ricardo trocaram olhares confusos. Débora, que observava a cena da porta, interveio. Não podemos confiar nessa mulher. Primeiro ela salva você no shopping, depois aparece aqui. Agora tem um medalhão que por acaso pertenceu a uma antiga empregada? É muita coincidência. Algumas coincidências são destino, Débora, respondeu Arnaldo, devolvendo o medalhão a Luzia. Mais tarde, em seu quarto, Arnaldo pegou uma caixa antiga, de onde tirou uma fotografia amarelada. Nela, um Arnaldo jovem sorria ao lado de Júlia. Nas costas da foto, uma frase. Para sempre, não importa o que aconteça, A.M. Plais J.S. No dia seguinte, durante o café, Débora fez um anúncio. Estou organizando uma festa beneficente para o Instituto das Crianças. Será aqui na mansão, no próximo sábado. Acho que devemos adiar, disse Ricardo. Papai ainda está se recuperando. Nada disso, protestou Arnaldo. Estou perfeitamente bem, a festa será mantida. Débora sorriu satisfeita e então virou-se para Luzia, que servia o café. Você cuidará pessoalmente do buffet e dos convidados na ala leste, ordenou com um sorriso frio. Quero que sirva meus convidados especiais. Pessoalmente, os preparativos para a festa consumiram toda a mansão nos dias seguintes. Luzia trabalhava dobrado, limpando candelabros, polindo pratarias, ajudando na cozinha. Suas mãos, já machucadas, ficaram ainda mais calejadas. Foi na quinta-feira, enquanto arrumava o escritório, que ouviu Débora ao telefone. Sim, ela trabalha aqui agora. Pode acreditar? A louca do shopping... Não, ele não se lembra direito do incidente. Será hilário quando todos vocês estiverem aqui e ela tiver que servir vocês. Vai ser a humilhação final. Luzia sentiu o sangue gelar. Débora estava convidando as pessoas do vídeo, aqueles que a humilharam, talvez até suas ex-patroas. No jardim, encontrou Ricardo fotografando os preparativos da festa. Sua cunhada está armando contra mim, disse Luzia, a voz trêmula. Convidou as pessoas do vídeo. Ricardo baixou a câmera sério. Ela está obcecada em te desmascarar. Acha que você tem segundas intenções com meu pai. Não tenho interesse nenhum além do meu trabalho. Eu sei disso. Mas Débora controla tudo aqui. Desde que minha mãe morreu, ela assumiu as rédeas, influenciando meu pai em tudo. Não confia em ninguém que possa ameaçar seu poder. Por que seu irmão permite isso? Eduardo sempre foi ausente. Os negócios vêm em primeiro lugar para ele. Quando está em casa, só vê o que Débora quer que ele veja. Luzia sentiu-se encurralada. Pensou em ir embora, mas não tinha para onde ir. Sua mãe precisava dos remédios que agora podia comprar. Naquela noite, enquanto limpava o pó dos quartos, encontrou Matilde sozinha, arrumando o quarto principal. Você se parece muito com ela, disse a governanta de repente. Com quem? Com Júlia. Os olhos da governanta se apertaram. Você é neta dela, não é? Luzia assentiu, surpresa. Você conheceu minha avó? Trabalhamos juntas nesta casa. Matilde dobrava lençóis com movimentos tensos. Ela era a favorita de todos, especialmente do senhor Arnaldo. Havia um tom amargo em sua voz, ressentimento antigo. O que aconteceu com ela? Por que saiu daqui? Matilde ficou em silêncio por um momento, como se decidisse o quanto deveria revelar. Algumas histórias é melhor deixar enterradas, menina. Mas saiba que Júlia não era a santa que você provavelmente pensa. E aquele medalhão tem mais história do que você imagina. Antes que Luzia pudesse insistir,
Matilde saiu do quarto, deixando-a com mais perguntas do que respostas. Na manhã da festa, a mansão fervilhava de atividade. Luzia estava ajudando a organizar as taças quando Arnaldo a chamou ao escritório. "Feche a porta", pediu ele quando ela entrou. "Tenho algo para você." Ele entregou-lhe um envelope lacrado com seu nome escrito à mão. "Não abra agora", instruiu. "Guarde para mais tarde, depois da festa. Há coisas que você precisa saber." O tom misterioso dele deixou Luzia inquieta. Na noite da festa, vestida com o uniforme de gala que Matilde distribuiu para os funcionários, Luzia encontrou um momento para esconder o envelope em seu quarto. Quando voltou para assumir seu posto, viu que a festa estava começando. Uma fila de carros de luxo chegava à entrada da mansão. Entre os convidados que desciam dos veículos, Luzia reconheceu com horror os jovens que a filmaram no shopping. Então, com um arrepio na espinha, viu suas ex-patroas também chegando, conversando animadamente com Débora, que lançou-lhe um olhar vitorioso. Com o coração acelerado, Luzia foi até seu quarto para buscar forças antes de enfrentar a noite. Quando entrou, percebeu que o envelope que Arnaldo lhe dera não estava mais onde o havia escondido. A mansão Mendonça resplandecia naquela noite. Candelabros de cristal, arranjos de flores caríssimas, taças de champanhe borbulhando nas bandejas carregadas pelos garçons uniformizados. A elite da cidade circulava pelos salões em trajes de gala, enquanto uma orquestra tocava músicas suaves ao fundo. Luzia respirou fundo antes de sair para o salão principal. Ajustou o uniforme preto e branco que Matilde distribuíra para os funcionários da festa. Não havia encontrado o envelope que Arnaldo lhe dera, e isso a deixava ainda mais nervosa. "De pronta para seu grande momento?" perguntou Débora, surgindo atrás dela com um sorriso maldoso. "Seus fãs estão ansiosos." Na bandeja que Luzia carregava, havia taças de cristal cheias de champanhe. Suas mãos tremiam levemente enquanto avançava pelo salão. Foi quando avistou o grupo de jovens que a filmaram no shopping, aglomerados perto de uma das janelas. "Olha lá, é ela mesmo", disse um deles apontando. Luzia manteve o olhar fixo à frente, tentando ignorar os comentários. "Ei, moça do shopping", chamou um rapaz de terno azul marinho. "Não vai atacar ninguém hoje?" Risadas ecoaram ao redor. Luzia continuou oferecendo as taças, ouvindo fragmentos de conversas maldosas. "Não acredito que os Mendonça contrataram essa desequilibrada. Deve ser caridade, ou pior, chantagem. Olha como ela fica vermelha. Hilário." Em outro canto do salão, Luzia viu suas ex-patroas conversando animadamente. Quando a viram, suas expressões mudaram para desdém. "Não disse? Ela conseguiu se infiltrar na alta sociedade", comentou Dona Márcia, alto o suficiente para Luzia ouvir. Enquanto servia os convidados, Luzia passou por Ricardo, que parecia desconfortável com toda a situação. Ele se aproximou discretamente. "Você viu o envelope que meu pai te deu?" "Alguém o pegou do meu quarto", sussurrou ela. "Estava guardado sob o colchão." Os olhos de Ricardo se estreitaram. Só uma pessoa faria isso. Naquele momento, Luzia sentiu uma mão agarrando seu pulso com força. Era Matilde. "O senhor Arnaldo está te procurando, no escritório." Luzia deixou a bandeja e seguiu para o escritório. Arnaldo estava sentado em sua poltrona, parecendo cansado. "Feche a porta", pediu ele. "O senhor está se sentindo bem?" perguntou Luzia, notando a palidez em seu rosto. "O envelope não está mais com você?" "Não, senhor. Alguém o pegou do meu quarto." Arnaldo suspirou, parecendo derrotado. "Havia uma foto lá dentro, Júlia e eu há muitos anos, e uma explicação, coisas que você deveria saber." Foi quando Luzia notou um porta-retratos na escrivaninha. Aproximou-se e viu uma foto antiga. Sua avó,
jovem e sorridente, usando o medalhão. Essa é Júlia. Sim. Arnaldo pegou o porta-retratos. Ela trabalhou nesta casa quando eu assumi os negócios da família. Era especial. O olhar distante de Arnaldo sugeria muito mais do que suas palavras diziam. Luzia sentiu um nó na garganta. Quanto tempo ela trabalhou aqui? Quase 3 anos. Até que ele hesitou. Circunstâncias a obrigaram a partir. Um grito vindo do salão interrompeu a conversa. Arnaldo se levantou, preocupado. Melhor voltarmos para a festa. No salão, Débora estava no centro de um círculo de convidados com uma expressão furiosa. Seu vestido de seda italiana estava manchado com uma enorme mancha de champanhe. Ao ver Luzia entrando com Arnaldo, apontou para ela. Foi ela. Jogou champanhe em mim de propósito. Luzia congelou. Não havia feito tal coisa, mas todas as atenções se voltaram para ela. Eu não... Primeiro ataca meu sogro no shopping. Agora isso, continuou Débora dramática. É uma desequilibrada. Arnaldo tentou intervir, mas Débora já tinha se afastado em direção ao palco onde a orquestra tocava. Pegou o microfone. Queridos convidados, tenho algo a mostrar. Fez um sinal e um telão desceu atrás dela. Para que todos entendam o tipo de pessoa que trabalha na mansão Mendonça. Na tela gigante, o vídeo de Luzia no shopping começou a rodar. Agora, em tamanho ampliado, com som alto, a humilhação era completa. Centenas de olhos a encaravam, alguns com diversão, outros com desprezo. Olhem todos! Gritou Débora, apontando para Luzia. É ela, a louca do shopping. O salão inteiro assistia ao vídeo. Luzia, paralisada, viu seu momento de humilhação sendo transmitido em tamanho real para todos os convidados. Alguns riam, outros cochichavam, apontando. No vídeo, via-se claramente Luzia rasgando a manga do uniforme, ajoelhada ao lado de Arnaldo. A câmera tremida focava em seu rosto desesperado enquanto ela gritava por ajuda. Foi então que Arnaldo, que nunca tinha visto o vídeo completo, fixou o olhar na tela. Pela primeira vez, ele via toda a cena. Luzia verificando seu pulso, improvisando um apoio para sua cabeça, posicionando-o corretamente de lado enquanto esperava socorro. Via também os jovens zombando, jogando bebida nela, a segurança afastando-a como se fosse uma criminosa. Seu rosto foi mudando de expressão conforme assistia, de confusão para compreensão, de compreensão para horror. Parem isso, disse ele, a voz quase um sussurro. Ninguém ouviu. Débora seguia falando ao microfone, apontando para detalhes do vídeo, provocando mais risadas. Parem isso! Gritou Arnaldo, sua voz ecoando pelo salão. A música parou. O vídeo congelou. Todos se viraram para o anfitrião. Essa moça... Arnaldo apontou para Luzia, a voz embargada. Ela não me atacou. Ela estava tentando me salvar. Arnaldo caminhou em direção ao palco, mas no meio do percurso parou subitamente. Sua mão foi ao peito. Seu rosto contorceu-se em uma expressão de dor intensa. Pai? Ricardo correu até ele. Arnaldo cambaleou e caiu de joelhos no meio do salão. Dessa vez, não era uma simples tontura. Seus olhos reviraram e ele desabou no chão. O pânico se instalou. Convidados gritavam, afastavam-se. Eduardo correu para o pai desesperado. Alguém chame uma ambulância! Luzia não hesitou. Atravessou o salão enquanto se desfazia do casaco do uniforme, ajoelhando-se ao lado de Arnaldo. Checou rapidamente seus sinais vitais. Ele está tendo um ataque cardíaco, disse com autoridade. Precisamos de um desfibrilador. Deve haver um na casa. Na sala de segurança, respondeu Matilde pálida. Traga-o imediatamente, ordenou Luzia, iniciando manobras de reanimação. Seus movimentos eram precisos, profissionais. Em minutos que pareciam horas, o desfibrilador chegou.
Luzia posicionou as placas no peito de Arnaldo com a confiança de quem havia treinado para isso. "Afastem-se!" gritou. O choque foi aplicado. Uma vez, 2 vezes. Na terceira, o peito de Arnaldo subiu com uma inspiração profunda. Seus olhos se abriram, desorientados. "A ambulância está chegando", informou Ricardo ao seu lado. Arnaldo, ainda confuso, focou o olhar em Luzia. "Foi você..." "Fique quieto, senhor. Não faça esforço. No shopping, foi você..." Sua voz era fraca, mas audível para os que estavam próximos. "Se ela não tivesse tentado me ajudar naquele dia no shopping, eu já estaria morto." Débora, que observava a cena do palco, parecia atônita. Os convidados que minutos antes riam de Luzia, agora a observavam em silêncio, alguns com vergonha evidente. Os paramédicos chegaram e assumiram o atendimento. Enquanto colocavam Arnaldo na maca, ele segurou a mão de Luzia. "Você vem comigo. No hospital, a sala de espera estava lotada. A família Mendonça ocupava os melhores assentos, enquanto Luzia permanecia de pé, num canto, ainda vestindo o uniforme da festa, agora manchado." O médico entrou, segurando um prontuário. "A família do senhor Arnaldo Mendonça." Todos se aproximaram, incluindo Luzia. "Ela não é da família", protestou Débora, apontando para Luzia. "Ela fica", disse Ricardo firmemente. O médico olhou o grupo, percebendo a tensão, mas prosseguiu. "O senhor Mendonça sofreu um infarto agudo do miocárdio. Conseguimos estabilizá-lo, mas descobrimos que ele tem uma condição cardíaca não diagnosticada anteriormente. Uma cardiomiopatia hipertrófica." "E o que isso significa?" perguntou Eduardo. "Significa que ele poderia ter morrido a qualquer momento nos últimos anos. O episódio no shopping, mencionado por ele, provavelmente foi um aviso. Um pequeno evento isquêmico que, se tivesse sido investigado, poderia ter revelado o problema antes." Débora empalideceu. "Então, a ajuda daquela mulher no shopping foi crucial. Assim como foi crucial a rapidez no atendimento hoje." O médico olhou para Luzia. "Você tem treinamento médico?" "Fiz 2 anos de enfermagem. Não pude concluir, pois salvou uma vida hoje. Dificilmente ele teria resistido até a chegada da ambulância sem sua intervenção." Enquanto o médico seguia explicando sobre os cuidados necessários, Luzia notou Matilde no corredor, observando-a. A governanta fez um sinal discreto para que a seguisse. No corredor vazio do hospital, longe dos outros, Matilde parecia nervosa. "Preciso confessar algo", disse ela, torcendo as mãos. "Sobre sua avó e o senhor Arnaldo." Luzia aguardou, o coração acelerado. "Eles tiveram um caso." Matilde evitava seu olhar. "Não foi apenas uma empregada e seu patrão. Foi mais. Minha avó nunca mencionou isso." "Claro que não. Foi um escândalo na época. Ela era uma simples governanta. Ele um empresário casado." "Casado?" Luzia sentiu o estômago afundar. "Com a senhora Helena, mãe de Eduardo e Ricardo." Matilde baixou ainda mais a voz. Eu descobri o caso e contei a Helena." O peso da confissão pairava entre elas. Luzia começava a entender. "Foi por isso que minha avó saiu da mansão?" "Helena a expulsou. Arnaldo não pôde fazer nada sem revelar o caso." Matilde respirou fundo. "Mas o medalhão ele deu a ela antes de partir. Prometeu que um dia se reencontrariam." A revelação atingiu Luzia como um raio. Seu medalhão, que sempre pensou ser apenas uma lembrança da avó, era, na verdade, um símbolo de um amor proibido. Ao retornar à sala de espera, Luzia encontrou Eduardo discutindo com Ricardo. "Ela causou tudo isso", acusava Eduardo. "Se não tivesse aparecido na festa, papai não teria passado por esse estresse." "Foi Débora quem armou tudo", retrucou Ricardo.
Expôs o vídeo de propósito, sabendo que papai nunca tinha visto a cena completa. Débora, ao lado do marido, mantinha uma expressão ofendida. Só mostrei a verdade. Essa mulher é uma oportunista. Primeiro ataca seu pai, depois aparece coincidentemente para trabalhar na mansão. Ela não atacou ninguém, defendeu Ricardo. O vídeo mostra claramente que ela estava tentando ajudar. Eduardo virou-se para Luzia. O que você quer? Dinheiro? Reconhecimento? Por que se aproximou do meu pai? Antes que Luzia pudesse responder, uma enfermeira apareceu. Senhor Arnaldo está perguntando por Luzia Silva. O silêncio tomou conta da sala. Débora parecia prestes a protestar, mas conteve-se. Luzia seguiu a enfermeira até o quarto, sentindo os olhares da família em suas costas. Ricardo a alcançou antes que entrasse. Preciso te mostrar algo sobre sua avó e meu pai, sussurrou ele. Algo que descobri enquanto você não estava. Na manhã seguinte, com Arnaldo fora de perigo, mas ainda hospitalizado, Ricardo levou Luzia até seu estúdio improvisado na mansão. Era um espaço que ela nunca tinha visto antes, escondido no último andar, sob o sótão. As paredes estavam cobertas de fotografias. Quando Luzia se aproximou, percebeu que muitas eram dela. Suas mãos trabalhando, limpando, cozinhando, arrumando, cuidando. Havia também fotos dela olhando pela janela, de perfil contra o pôr do sol, caminhando pelo jardim. O que é tudo isso? Perguntou entre surpresa e constrangimento. Meu projeto. Mãos que salvam. Ricardo gesticulou para as fotografias. Comecei depois de te reconhecer do vídeo. Queria capturar a dignidade do trabalho que todos ignoram. Luzia observou as imagens, tocada pela beleza que Ricardo havia encontrado em seus gestos cotidianos. Por que fez isso? Porque vi além do vídeo viral. Vi alguém que arriscou tudo para ajudar um estranho. Ele apontou para uma série de fotos na parede oposta. E então encontrei isso. Eram fotografias antigas. Algumas em preto e branco, outras em cores desbotadas. Em várias delas, Luzia reconheceu sua avó Júlia, muito mais jovem, trabalhando na mansão. Em uma particularmente marcante, Júlia sorria para a câmera enquanto arrumava flores, usando o medalhão. De onde tirou essas fotos? Meu pai tem um arquivo enorme, fotos de família, da mansão ao longo dos anos. Ricardo abriu uma gaveta e retirou um maço de envelopes amarelados. E encontrei estas cartas. Luzia pegou as cartas com mãos trêmulas. Eram correspondências entre Arnaldo e Júlia, datadas de mais de 30 anos atrás. Minha querida Júlia, cada dia longe de você é uma eternidade. As circunstâncias nos separaram, mas meu coração permanece seu. O medalhão que lhe dei carrega nossas iniciais e minha promessa. Um dia estaremos juntos novamente. Com amor eterno, Arnaldo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luzia enquanto lia. Minha avó nunca contou sobre isso. Apenas me deu o medalhão antes de morrer, dizendo que poderia abrir portas um dia. Ricardo tirou outra foto da gaveta. Nela, Arnaldo jovem e Júlia estavam juntos em um jardim de mãos dadas. Acho que seu encontro com meu pai no shopping não foi coincidência, Luzia. Foi o destino completando um ciclo. Enquanto conversavam, algo crescia entre eles. Um entendimento mútuo, uma conexão que ia além das circunstâncias que os uniram. Ricardo tocou o rosto de Luzia suavemente, enxugando uma lágrima. Desde o primeiro momento em que te vi, senti algo familiar, como se já te conhecesse. Luzia sentiu o coração acelerar. Apesar das diferenças sociais, apesar de tudo que os separava, havia algo inegável entre eles. Seu pai vai me odiar quando souber que sua avó, meu pai já sabe, sempre soube. Ricardo aproximou-se mais. Por que acha que ele te contratou, mesmo reconhecendo seu medalhão?
Naquele momento, o celular de Ricardo tocou. Era do hospital. Meu pai acordou. Está perguntando por você. Arnaldo estava sentado na cama do hospital, parecendo mais forte do que no dia anterior. Quando Luzia entrou no quarto sozinha, ele sorriu. Você tem os olhos dela, disse, sem preâmbulos. Luzia sentou-se na cadeira ao lado da cama. O senhor e minha avó nos amávamos. Arnaldo olhou pela janela, perdido em memórias. Júlia era uma mulher extraordinária, inteligente, determinada, gentil. Como você. Por que nunca foram atrás um do outro depois que ela saiu da mansão? Eu tentei. A tristeza em sua voz era palpável. Quando finalmente me divorciei, anos depois, fui procurá-la. Mas ela já havia se casado. Tinha uma filha, sua mãe. Minha mãe nunca soube. Júlia preferiu assim. Disse que nosso tempo havia passado. Arnaldo pegou a mão de Luzia. Mas quando vi seu medalhão, soube que o destino estava nos dando outra chance. Não a nós dois, mas às nossas famílias. Luzia sentiu a emoção crescendo em seu peito. Eu abandonei a faculdade de enfermagem quando minha mãe ficou doente. Não tinha como estudar e cuidar dela ao mesmo tempo. Agora vai ter. A determinação voltou aos olhos de Arnaldo. Vou pagar seus estudos e o tratamento da sua mãe. Não precisa fazer isso. Preciso sim, pela memória de Júlia. E porque você salvou minha vida 2 vezes. Naquele momento, Eduardo entrou no quarto, seguido por Débora. Ambos pareciam contrariados ao ver Luzia ali. Pai, precisamos conversar sobre a administração da empresa enquanto você se recupera, disse Eduardo, ignorando Luzia. Já decidi. Ricardo vai assumir temporariamente. Ricardo? Eduardo parecia incrédulo. Ele não sabe nada de negócios. Sabe mais do que você imagina. Arnaldo estava irredutível. E Luzia vai continuar na mansão, não como empregada, mas como minha convidada. Débora não conseguiu se conter. Isso é absurdo. Essa mulher aparece do nada e de repente é parte da família. Ela não apareceu do nada, Débora. A voz de Arnaldo era calma, mas firme. O destino a trouxe até nós. Luzia saiu do quarto pouco depois, deixando a família discutindo. No corredor encontrou Ricardo. Como foi? Seu pai vai pagar meus estudos e quer que eu fique na mansão. O sorriso de Ricardo era radiante. Eu te disse, ele reconheceu você desde o início. Enquanto saíam do hospital, não notaram Débora ao telefone, o rosto contorcido em fúria. Seus olhos seguiam Luzia com um ódio crescente. Precisamos agir, sussurrou ela para Eduardo, que a esperava no carro. Essa mulher vai destruir tudo o que construímos. O que sugere? Perguntou ele tenso. Tenho um plano, respondeu Débora, abrindo sua bolsa de grife. Dentro dela brilhavam as joias de família dos Mendonça. As mesmas que naquela noite seriam encontradas escondidas entre os pertences de Luzia. 3 dias depois, Arnaldo recebeu alta do hospital. A mansão Mendonça estava decorada com flores para sua chegada. Luzia, agora hospedada em um dos quartos de hóspedes por insistência de Arnaldo, ajudava com os preparativos, mesmo não sendo mais sua função. O senhor deveria descansar mais, disse ela, enquanto ajudava Arnaldo a se acomodar em sua poltrona favorita na sala de estar. Já descansei o suficiente no hospital, respondeu ele com um sorriso. Agora quero colocar os assuntos em ordem. Ricardo entrou na sala, carregando uma pasta com documentos. As papeladas da fundação que você pediu, pai. Arnaldo pegou os papéis, satisfeito. Era o início da Fundação Júlia Silva, que ofereceria bolsas de estudo em enfermagem para trabalhadores domésticos. A primeira beneficiária seria Luzia. Foi quando Débora irrompeu na sala, o rosto vermelho de raiva. Eduardo a seguia, parecendo desconfortável.
Exijo uma reunião familiar agora, anunciou em tom dramático. O que aconteceu? Perguntou Arnaldo, franzindo o senho. Descobrimos algo grave. Débora lançou um olhar acusador para Luzia. Algo que não pode esperar. Em minutos, estavam todos reunidos na sala de estar. Arnaldo, Eduardo, Ricardo, Débora, Luzia e Matilde, que permanecia de pé num canto, observando tudo com olhos atentos. Débora caminhou até o centro da sala, segurando uma caixa de veludo. Dei falta das joias de família, as que ficavam no cofre do quarto principal. Ela abriu a caixa, mostrando que estava vazia. Comecei a investigar e... Fez uma pausa teatral, olhando para Luzia. Achei isso. Eduardo avançou, segurando um saco plástico. De dentro dele, tirou as joias. Um colar de diamantes, brincos combinando e um broche de rubi. Estavam escondidas no quarto dela, disse ele, apontando para Luzia. Oh, embaixo do colchão, junto com aquele medalhão. Luzia sentiu o sangue gelar. Isso é mentira, eu jamais... Nega que são suas coisas? Interrompeu Débora. Vamos até lá, então. Todos seguiram para o quarto onde Luzia estava hospedada. Eduardo levantou o colchão, revelando as joias que claramente haviam sido plantadas ali. Eu não coloquei isso aí, protestou Luzia, desesperada. Alguém está me incriminando. O silêncio pesado que seguiu foi doloroso. Arnaldo olhava para ela, uma mistura de decepção e confusão em seus olhos. Luzia, por quê? Perguntou ele suavemente. Não fui eu, senhor Arnaldo. Juro pela memória da minha avó. Débora soltou uma risada de escárnio. Claro que foi você. Primeiro se infiltra na família usando o nome da avó. Depois rouba as joias. Provavelmente pretendia fugir assim que tivesse chance. Deveríamos chamar a polícia, sugeriu Eduardo, puxando o celular do bolso. Espere, interveio Ricardo. Antes de fazerem qualquer acusação, tenho algo importante a mostrar. Ricardo saiu rapidamente e retornou com seu laptop. Há algo que vocês precisam ver antes de qualquer decisão. Todos se reuniram na sala de estar novamente. Ricardo conectou o computador à televisão e abriu um arquivo de vídeo. Instalei câmeras de segurança pela casa há algumas semanas. Estou testando equipamentos para um projeto. Na tela, surgiu uma imagem do corredor que levava ao quarto de Luzia. O vídeo mostrava claramente Débora entrando sorrateiramente no quarto, olhando para os lados para certificar-se de que não estava sendo observada. Ela abria sua bolsa, retirava as joias e as escondia sob o colchão da cama. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Débora empalideceu. Isso é montagem, gaguejou ela finalmente. Ricardo sempre teve ciúmes da minha relação com Eduardo e Arnaldo. Ele manipulou as imagens. O vídeo tem data e hora, respondeu Ricardo calmamente. E foi gravado em vários ângulos. Mostrou então outras câmeras que captaram Débora saindo do quarto, guardando a bolsa vazia e retornando à área social da casa. Arnaldo olhava para a nora com uma expressão de desgosto profundo. Como pôde, Débora? Tentar destruir a vida de uma pessoa inocente. Ela não é inocente, gritou Débora, perdendo a compostura. Está tentando se infiltrar na família. Vai nos roubar tudo. Ricardo interrompeu. Tenho mais algo a mostrar. Ele mudou para outro arquivo no computador. Imagens começaram a surgir na tela. Fotografias de Luzia. Suas mãos preparando refeições. Seus olhos concentrados enquanto organizava livros. Seu sorriso discreto ao arrumar flores. Sua determinação ao socorrer Arnaldo na festa. Este é meu projeto Mãos que Salvam, explicou Ricardo. Comecei a fotografar Luzia para mostrar a dignidade de seu trabalho, a beleza de gestos que as pessoas normalmente ignoram. As fotos eram poderosas. Capturavam não apenas o trabalho de Luzia, mas sua essência, dedicação, cuidado, respeito.
Isso é apenas uma prévia da exposição que acontecerá na Galeria Central, transmitida ao vivo na TV, anunciou Ricardo. Quero que o mundo todo veja o que eu vi. Débora avançou subitamente e tentou arrancar o laptop das mãos de Ricardo. Isso é ridículo. Estão todos enfeitiçados por essa empregada. Já basta! A voz de Arnaldo ecoou pela sala com uma autoridade que ninguém ousou questionar. Ele levantou-se, encarando Débora. Há anos venho observando sua manipulação, Débora. Como você tenta controlar tudo e todos nesta casa. Como afastou Eduardo de mim com mentiras. Que mentiras? Perguntou Eduardo confuso. Arnaldo virou-se para o filho mais velho. Ela te dizia que eu não queria te ver, não é? Que eu estava sempre ocupado ou indisposto quando você ligava para vir me visitar. Eduardo olhou para a esposa, que desviou o olhar. É verdade isso? Matilde, que observava tudo do canto da sala, deu um passo à frente. É verdade, sim, senhor Eduardo. Várias vezes ouvi a senhora Débora dizer ao telefone que o senhor Arnaldo estava mal, quando, na verdade, ele perguntava por que o senhor não vinha visitar. Eduardo parecia atordoado, anos de distanciamento do pai, baseados em mentiras. Por que, Débora? Porque seu pai sempre preferiu Ricardo, respondeu ela, furiosa. Sempre o mimou, aceitou suas loucuras de fotógrafo, enquanto você se matava de trabalhar nos negócios da família. Arnaldo sacudiu a cabeça, desolado. Ricardo tem um talento que eu demorei a reconhecer. E você, Eduardo, se afastou não porque eu não te valorizava, mas porque alguém te fez acreditar nisso. Eduardo encarou a esposa com olhos frios. Acabou, Débora. Não quero mais você na minha vida, nem na vida da minha família. Não pode fazer isso comigo, protestou ela desesperada. Pode sim, interveio Arnaldo. Esta é minha casa e exijo que você saia dela agora. Débora olhou ao redor, buscando algum apoio, mas só encontrou olhares de reprovação. Até Matilde, que sempre a ajudara, mantinha uma expressão de desprezo. Vou levar tudo o que tenho direito, ameaçou enquanto caminhava para a porta. Não vai levar nada além de suas roupas, respondeu Arnaldo. E agradeça por eu não processar você por calúnia e difamação. Quando Débora saiu, batendo a porta com violência, um silêncio profundo caiu sobre a sala. Eduardo parecia perdido, Ricardo aliviado, e Luzia ainda tremia com a acusação falsa. Arnaldo se aproximou dela e pegou suas mãos entre as suas. Há algo mais sobre você e sua família que eu deveria saber, Luzia. Com todos reunidos na sala, Luzia finalmente se sentiu segura para revelar o que descobrira sobre sua avó e Arnaldo. Minha avó nunca me contou sobre vocês dois, começou ela. Apenas me deu o medalhão antes de morrer, dizendo que um dia ele abriria portas. Arnaldo sorriu com nostalgia. Júlia sempre foi enigmática. Ele olhou para os filhos. Sim, eu e a avó de Luzia tivemos um relacionamento quando ela trabalhava aqui. Eu era casado com sua mãe, Helena. A mãe sabia? Perguntou Ricardo. Descobriu eventualmente. Foi por isso que Júlia teve que partir. Arnaldo respirou fundo. Quando finalmente me divorciei, anos depois, fui procurá-la. Mas ela já havia seguido com sua vida, tinha uma filha. Minha mãe, completou Luzia. Eu nunca esqueci, Júlia. E quando vi você ajudando um estranho no shopping, arriscando sua dignidade para salvar alguém, reconheci a mesma nobreza de espírito. Eduardo parecia estar processando tudo isso. Então, foi por isso que a contratou depois do incidente? Inicialmente não a reconheci do shopping. Havia algo familiar nela que me intrigou. Arnaldo sorriu para Luzia. Foi só quando vi o medalhão que todas as peças se encaixaram. Matilde, que permanecera em silêncio,
Foi eu quem contou à senhora Helena sobre sua avó e o senhor Arnaldo. Eu tinha inveja de Júlia. Luzia assentiu, aceitando o pedido de desculpas. Arnaldo então se levantou, caminhando até sua escrivaninha. De uma gaveta, tirou uma pasta. Luzia, quero formalizar minha oferta. Vou pagar seus estudos de enfermagem e o tratamento da sua mãe. Além disso, a Fundação Júlia Silva já está sendo registrada. Oferecerá bolsas para trabalhadores domésticos que desejam estudar. Não sei como agradecer. Não precisa. Considere isso uma retribuição por ter salvado minha vida. E uma homenagem à memória de sua avó. Eduardo, que estivera quieto, deu um passo à frente. Quero ajudar também, disse, para surpresa de todos. Posso gerenciar a parte financeira da fundação. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Arnaldo sorriu, orgulhoso do filho. Finalmente a família Mendonça começava a se reunir novamente. Luzia, chamou Ricardo. Podemos conversar a sós? No jardim da mansão, sob um céu estrelado, Ricardo e Luzia caminhavam em silêncio. A noite estava fresca e o perfume das flores pairava no ar. Obrigada por me defender, disse ela finalmente. Se não fosse por suas câmeras, não foi coincidência, admitiu Ricardo. Eu desconfiava que Débora planejava algo contra você. Ela ficou furiosa quando percebeu que meu pai se importava com você. Eles pararam perto de uma fonte antiga no centro do jardim. Sabe, quando te vi pela primeira vez, te reconheci do vídeo, continuou ele. Mas não foi isso que me chamou a atenção. O que foi então? A dignidade com que você enfrentava o desprezo dos outros, a força nos seus olhos. Ricardo segurou as mãos de Luzia. Eu cresci nessa mansão, rodeado de riqueza e privilégios, mas nunca vi a nobreza que encontrei em você. Luzia sentiu o rosto queimar. Ricardo, isso não faz sentido. Somos de mundos diferentes. Eu sou uma diarista. Você é... Eu sou um fotógrafo que tenta capturar a verdade, e a verdade que encontrei em você mudou minha vida. Ele se aproximou mais, seus olhos fixos nos dela. Sei que parece loucura, que nos conhecemos há pouco tempo, mas há algo entre nós, Luzia. Algo que vai além de classes sociais ou circunstâncias. As pessoas vão falar, deixe que falem. Ricardo segurou o rosto dela delicadamente. O que importa é o que sentimos. Sob o luar, seus lábios se encontraram. Um beijo suave, hesitante, que selava uma conexão improvável, mas verdadeira. Vamos enfrentar isso juntos, sussurrou ele. Um dia de cada vez. De uma janela da mansão, Arnaldo observava o casal no jardim. Um sorriso de satisfação iluminou seu rosto cansado. Júlia, murmurou ele para si mesmo, parece que nossas famílias finalmente se encontraram. Um ano depois, o auditório da Faculdade de Enfermagem estava lotado. Familiares e amigos dos formandos aguardavam ansiosamente o início da cerimônia de colação de grau. Na primeira fila, Dona Glória, agora recuperada graças ao tratamento adequado, usava um vestido novo para ver a filha se formar. Ao seu lado, Arnaldo, Eduardo e Matilde também aguardavam. Ricardo não estava lá. Tinha uma emergência, segundo ele. O nome de Luzia foi chamado. Luzia Silva, formada com honras. Ela subiu ao palco, radiante em sua beca, e recebeu o diploma. Da plateia, sua mãe chorava de emoção. Quando a cerimônia terminou, Luzia desceu do palco para encontrar sua pequena e improvável família. Foi quando as luzes do auditório diminuíram e um telão desceu atrás dela. O que está acontecendo? Perguntou confusa. Ricardo surgiu, carregando sua câmera. No telão, começaram a passar fotografias. A trajetória de Luzia desde a humilhação no shopping até aquele momento de triunfo. Sua luta,
seu trabalho, sua persistência. E, finalmente, uma sequência mostrando como ela realmente tinha tentado salvar Arnaldo naquele dia fatídico. Esta é a inauguração da exposição Mãos que Salvam, anunciou Ricardo ao microfone. Uma história sobre dignidade, valor e segundas chances. O auditório inteiro aplaudiu. Entre a plateia, Luzia reconheceu rostos. Suas ex-patroas, os jovens que a filmaram no shopping e até mesmo alguns convidados da festa na mansão. Mas a história não termina aqui, continuou Ricardo. Ele caminhou até Luzia, agora no centro do palco, e se ajoelhou à sua frente. De seu bolso, tirou uma pequena caixa. O medalhão da sua avó abriu as portas para você entrar na nossa vida. Agora, este anel é o convite para construirmos uma nova história juntos. Luzia mal conseguia enxergar através das lágrimas quando Ricardo abriu a caixa, revelando um anel delicado. Casa comigo? A resposta foi um sim, silencioso, seguido por um abraço apertado. O auditório explodiu em aplausos. Depois da cerimônia, algumas pessoas se aproximaram de Luzia. Entre elas, os jovens que a filmaram no shopping. Queríamos pedir desculpas, disse um deles, visivelmente constrangido. Nunca imaginamos o estrago que faríamos na sua vida. Achamos que era só uma brincadeira, uma forma de ganhar likes, completou outro. Luzia os encarou por um momento, lembrando-se de toda a dor que sentiram. Depois, surpreendendo a todos, sorriu. Às vezes precisamos errar para aprender. O importante é que aprenderam. 5 anos depois, a clínica comunitária no bairro onde Luzia cresceu estava sempre cheia. Era um projeto da Fundação Júlia Silva, que agora atendia centenas de pessoas carentes por mês. Luzia, agora enfermeira-chefe, terminava de organizar a escala de atendimento quando uma recepcionista bateu à porta. Tem um paciente novo, está com um corte feio no braço. Quando entrou no consultório, Luzia reconheceu imediatamente o rapaz sentado na maca. Era um dos jovens que a humilharam no shopping anos atrás. Oi, disse ele sem graça. Não sabia que você trabalhava aqui. Ela sorriu, calma e profissional, e começou a examinar o corte. A vida é engraçada, não é? Às vezes precisamos cair para aprender a levantar os outros. O rapaz assentiu, envergonhado. Nunca me esqueci do que você disse naquela formatura. Mudei muito desde então. Estou até estudando serviço social. Luzia limpou o ferimento com cuidado, aplicou os pontos necessários e fez o curativo. Então está usando suas mãos para ajudar também, comentou com um sorriso. Naquela noite, a casa de Luzia e Ricardo estava iluminada para um jantar especial. Na mesa, Dona Glória, completamente recuperada, ajudava a arrumar os lugares. Arnaldo, agora usando uma bengala, mas com o espírito tão vivaz quanto sempre, brincava com uma menininha de 3 anos que corria pela sala. Vovô, conta a história, pedia a pequena Júlia, puxando a manga de Arnaldo. Depois do jantar, princesa, prometeu ele enquanto a pegava no colo. Eduardo chegou trazendo uma garrafa de vinho. Desculpem o atraso, o trânsito estava terrível. Quando todos se sentaram para jantar, Ricardo, que agora tinha seu trabalho reconhecido internacionalmente, pegou sua câmera. Um momento de família merece ser registrado. No clique da câmera, a imagem se eternizou. Luzia, a antiga diarista humilhada, agora enfermeira e mãe, Ricardo, o filho rebelde, agora fotógrafo respeitado, Eduardo, o executivo workaholic, agora mais próximo da família, Arnaldo, o patriarca que encontrou redenção, Dona Glória, a mãe que não desistiu, e a pequena Júlia, a nova geração que cresceria conhecendo o valor do trabalho e da dignidade. Não era uma família convencional. Não compartilhavam o mesmo sangue ou sobrenome. Mas compartilhavam algo muito mais valioso.
A capacidade de ver além das aparências, de perdoar, de recomeçar. Enquanto brindavam a saúde e a união, Luzia sentiu o medalhão em seu pescoço. O mesmo que sua avó usara, o mesmo que abrira portas. Agora, ele simbolizava não apenas o passado que a trouxera até ali, mas o futuro que construíam juntos. E se alguém perguntasse como uma diarista humilhada se tornou parte de uma das famílias mais importantes da cidade, ela responderia simplesmente: às vezes, precisamos cair para aprender a levantar os outros. Se gostou dessa história, deixe seu like e comente o que você faria no lugar dela. Até a próxima história.